Bom, para começar essa aula sobre treinamento e métodos de treino, primeira coisa que a gente precisa entender é como é que é decidida a frequência semanal de treino. Ela é selecionada de acordo com necessidades posturais e também objetivos, ou seja, as prioridades musculares a serem desenvolvidas no planejamento. Por exemplo, homens vão ter prioridade de desenvolver superiores, costas, peitoral, ombros, né? Já mulheres vão ter prioridade de desenvolver glúteos, quadríceps e posteriores. Então, a partir disso, a frequência semanal ela é decidida. Mulheres que vão querer treinar mais, desenvolver mais inferiores, vão treinar inferiores 2, 3 vezes na semana, enquanto que homens vai ser o oposto. Homens vão treinar superiores mais vezes na semana e inferiores menos vezes. O segundo aspecto que compõe o esqueleto do treino é o volume de treino. Tá, e o que é o volume? A gente denomina volume como o número de séries semanais por grupamento muscular. E isso é variável a cada mês ou macrociclo, de acordo com os objetivos e prioridades de cada pessoa. A escolha do volume de treino depende de alguns fatores, como, por exemplo, nível de treinamento. Iniciantes, eles têm uma capacidade de recuperação mais lenta, ou seja, vão precisar utilizar um volume de treino mais baixo, em torno de 6 a 9 séries. Quando é totalmente iniciante, está começando hoje a academia, menos de 3 meses de treino. Iniciantes com mais de 3 meses de treino já toleram volumes de treino maiores. Só que daí entra um porém nessa questão. Por não saberem treinar direito, não sabem a técnica correta dos exercícios, não têm um controle de cadência, né, da velocidade, da excêntrica e da concêntrica, não levam as séries até a falha. Talvez precisarão de um maior número de séries para que tenha um estímulo adequado de hipertrofia. Isso é a minha hipótese e trabalhando na prática, não só a teoria. Só que isso, né, obviamente a gente avalia cada caso individualmente, não dá para generalizar. Algumas pessoas vão precisar de volumes maiores e outras nem tanto. Já indivíduos intermediários de 2 a 5 anos de treinos, que é o que eu considero o intermediário, ou que já tem um certo domínio de treinamento, né, sabe mais ou menos ali treinar direitinho, já possuem uma capacidade de recuperação mais rápida do que iniciantes. Então, toleram volumes de treino maior, de 9 a 16 séries semanais por grupamento muscular. Já indivíduos avançados, que têm mais de 5 anos de treino, mais uma vez, isso é o que eu considero, tá? Os avançados têm uma capacidade de recuperação bem mais rápida. Toleram volumes de treino maiores, de 16 a 35 séries semanais, porque justamente se recuperam mais rápido entre os treinos. E por já saberem treinar, têm uma boa consciência corporal, já sabem levar as séries até a falha, talvez não precisem de volumes tão altos de treino e até se beneficiam de volumes mais baixos, em torno de 4 a 12 séries semanais. E essa escolha de 4 a 12 séries depende, né, de prioridades, objetivos, e também se, por exemplo, a pessoa já tem um grupamento muito bem desenvolvido, sei lá, quadríceps da mulher é bem desenvolvido, e ela precisa focar mais em glúteo. Então, a gente deixa próximo ali das 4, 6 séries somente para manutenção. E a gente foca a maior prioridade, né, que é glúteo, a gente coloca um volume mais alto. Então, essa hipótese de que indivíduos avançados têm uma consciência corporal melhor e conseguem levar as séries até a falha, talvez não precisem de tantas séries semanais assim. Eu, por exemplo, eu tenho uma consciência corporal muito boa, eu sei ativar os músculos, eu sei levar até a falha as séries, então o meu treino gira em torno ali de 8 a 12 séries semanais por grupamento muscular. E o último ponto é que indivíduos hormonizados têm uma capacidade de recuperação muito mais rápida, então podem tolerar volumes mais altos de treino. Só que daí entra mais uma vez a questão aqui que a gente viu anteriormente, que indivíduos avançados talvez não precisem de volumes tão altos. Então, o que acontece? Hormonizados vão ter uma capacidade de recuperação mais rápida, então, consequentemente, vão poder treinar mais vezes na semana o mesmo grupamento, porque se recuperam mais rápido entre os treinos. E não porque necessariamente toleram volumes mais altos, mas sim porque se recuperam mais rápido e conseguem treinar com maior frequência semanal. Segundo ponto que determina a escolha do volume de treino são necessidades posturais. Pessoas com disfunções posturais precisarão ter um volume de treino maior para o grupamento que se encontra enfraquecido.
Por exemplo, indivíduos hipercifóticos, que são os corcundas, né? Precisam dar mais ênfase em fortalecer os músculos das costas e menos o peitoral, porque o peitoral se encontra encurtado. Então, a gente precisa alongar a peitoral e fortalecer as costas. Então, o volume de treino, ele vai ser maior para as costas e menor para o peitoral, para não perpetuar ainda mais o encurtamento do peitoral desse indivíduo. Pelo menos nos primeiros 2, 3 mesociclos, a gente coloca maior ênfase no grupamento que quer fortalecer e talvez, dependendo do grau desse encurtamento de peitoral, a gente nem coloca a treinar peito, a pessoa a treinar peito, a gente deixa para um segundo momento, segundo, terceiro mesociclo em diante. Isso que eu trabalho, cada treinador tem a sua forma de trabalhar, mas vendo na prática, eu gosto de trabalhar com pessoas que têm um grau de encurtamento muito severo. Eu não coloco a treinar nos primeiros momentos, somente segundo, terceiro mesociclo em diante. Eu vou introduzindo aos pouquinhos os exercícios para esses grupamentos que estão muito hiperativos, que estão rígidos, muito encurtados. E outro exemplo aqui são mulheres com hiperlordose, que é aquele glúteo empinado, que de empinado não tem nada, é porque a pelve ela se encontra em anteversão. E o glúteo se encontra fraco nesses casos, então precisa fortalecer glúteo, além de alongar os paravertebrais, que são os músculos da lombar, e também alongar flexores do quadril, que são o iliopsoas e o reto femoral, que geralmente se encontram encurtados em caso de anteversão da pelve. Essa aqui do meio é a anteversão e essa aqui é uma retroversão. Geralmente mulheres têm anteversão da pelve e homens têm retroversão. Só que isso não é uma regra geral. Por exemplo, powerlifters têm uma tendência de ter os paravertebrais, os músculos lombares mais rígidos. Então, a grande maioria tem anteversão da pelve. Só que não dá para generalizar. Cada caso é um caso. Como eu falei anteriormente, dependendo do grau da hiperlordose, a gente evita exercícios como stiff, TR, RDL e similares que sobrecarreguem os músculos lombares. Por quê? A lombar, ela trabalha em isometria, ela precisa estabilizar o movimento, não é só os músculos ali, o glúteo e o isquiotibiais que trabalham no movimento, mas a lombar também trabalha em isometria. Então, quando o grau desses encurtamentos, o grau do desvio postural é muito severo, geralmente a gente evita de treinar esses exercícios nos primeiros 2, 3 mesociclos, ou até corrigir e melhorar o quadro postural, o padrão postural. Isso serve para outros desvios posturais e encurtamentos musculares severos. Outro ponto que determina a escolha do volume de treino são os objetivos. Se a pessoa quer desenvolver mais glúteo, por exemplo, a gente vai dar maior ênfase em glúteos no volume de treino. Maior volume de treino para glúteo e menos para outros grupamentos. Outro ponto também é o sexo. Em homens, a prioridade sempre será de desenvolver membros superiores, como costas, deltoides, peitoral, bíceps e tríceps. Claro que não é regra geral. Mulheres terão maior prioridade a desenvolver membros inferiores, como glúteos, quadríceps e isquiotibiais, que são os posteriores de coxa. E também, por último, depende de harmonia e proporção de músculos. Por exemplo, pega um atleta que já tem costas muito bem desenvolvidas, sempre gostou de treinar costas na vida, né? E o segundo plano está o peitoral, que não é tão bem desenvolvido, o peitoral é deficiente. Então, para corrigir isso e gerar uma harmonia, melhorar a proporção de músculos, né, e a simetria, a gente dá maior ênfase em peitoral, com maior volume de treino, de séries semanais para peitoral, e menos para costas. Isso é variável ao longo do ano, ao longo dos macrociclos, depende de respostas estéticas, depende da genética da pessoa, se ela tem maior tendência a desenvolver costas do que peito, ou mais peito do que costas. Então, tudo isso a gente vai avaliando na prática. Então, volume de treino, seleção de exercícios não é receita de bolo. O volume de treino e a periodização ela é individual de acordo com as necessidades de cada pessoa. Nenhum treino é igual ao outro. Até pode ser parecido, né? Porque às vezes o treinador tem o mesmo cérebro e raciocina do mesmo jeito e tem uma mesma vertente e os treinos saem parecidos, mas nunca iguais. Porque cada pessoa tem a sua individualidade e o treino deve estar de acordo com a necessidade de cada um. Eu separei essa tabela que mais ou menos mostra o número de séries, como é que é escolhido. Claro que não é o aluno que escolhe isso, é o treinador, de acordo com o nível de treinamento, de acordo com as prioridades a serem desenvolvidas e diversos outros fatores. Vamos dar um exemplo aqui de um avançado. Séries por grupo muscular por treino, 8 a 20 séries.
Voltando aqui nesse exemplo que eu tinha dado anteriormente, aqui são 3 exercícios de quadríceps. 2, 4, 6 séries. 8 a 20. Então, pode ser feito 3 de cada um. 3, 6, 9 para bater 9 séries dentro dessa faixa aqui. Posterior é a mesma coisa, né, do exemplo do quadríceps. Exercícios por grupo muscular por treino. Avançado, 2 a 5 exercícios. Aqui tem 3 de quadríceps, 3 de posterior. Entra dentro dessa conta aqui de 2 a 5. Repetições em cada série, 6 a infinito. Até podendo trabalhar com 4, tá? Pode trabalhar de 4 a 15 aí. Já o indivíduo iniciante, eu gosto de trabalhar com uma faixa de repetições maior, 15 repetições. Independente se é um iniciante que treina há menos de 3 meses ou mais de 3 meses, porque o cara pode treinar há mais de ano e não saber treinar. Isso é uma pessoa iniciante, independente do tempo de treino. É a experiência em treino que vai decidir isso aqui. Então, para pessoas muito iniciantes, que está bem cru na musculação, que não tem uma consciência corporal boa, não consegue ativar os músculos, eu coloco a fazer 15 repetições, para sentir queimar mesmo, para a pessoa conseguir ativar os músculos. Agora, um indivíduo intermediário avançado, não tem o porquê de ficar trabalhando com 15 repetições por longos períodos de tempo. Se trabalha com 15 repetições ali, semanas muito isoladas para fazer um deload, mas ficar trabalhando full time não acho inteligente. Gosto mais de trabalhar 15 repetições com iniciantes. Mais do que isso também não tem lógica. Total de séries por grupo muscular por semana. E aqui isso bate com tudo que eu havia explicado anteriormente. 16 a 35 séries por grupo muscular para indivíduos avançados. Mas, como eu falei, esses 35 aqui eu acho demais, excessivo. Independente se é hormonizado ou não, eu acho excessivo. Se a pessoa tem uma boa consciência corporal, sabe ativar os músculos certos, tem uma boa execução, vai conseguir extrair o máximo ali na série com menos séries. Não precisa fazer tudo isso aí, não. Eu, por exemplo, como eu já sou muito bem treinada, eu com 8 a 12 séries, 14 ali na semana, por grupo muscular, dos que eu mais quero desenvolver, já é suficiente. E os que eu não quero desenvolver tanto, mantenho ali em 2, 4 séries semanais. E se tu gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal e deixa o like para me ajudar a divulgar esse vídeo e o meu conteúdo.